Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos, a mais um episódio que vai ter trincheiras, paz, artilharia e bravos soldados correndo com baioneta para matar o inimigo, sabendo que com certeza a vitória é garantida, porque o Imperador e Deus está do lado deles. E não, eu não estou falando do futuro sombrio que nos aguarda no 40.000, eu estou falando de algo que já foi. Eu estou com tanta saudade, meus amigos, de Vrax, tá abstinência de trincheira, tá fogo aqui. Então, eu acho que eu vou trazer para os meus consagrados aqui do canal um tema interessante, um tema nem um pouco questionável e que ninguém vai ser contra, porque quando eu falei do Império Romano na questão histórica, algumas pessoas não gostam muito de história antiga, mas eu aposto que todo mundo aqui no canal vai gostar do tema de hoje e desse especial que eu vou fazer, porque eu tenho certeza que vai ter sangue, muita destruição, miséria e uma guerra absurdamente desnecessária, do jeito que todo mundo aqui gosta de estudar, longe da gente. Por favor, não façam outra guerra dessa. Mas acredito que é importante as pessoas saberem. Então hoje, meus amigos, nós vamos falar do conflito que inspirou tudo. Nós vamos falar da maldita Primeira Guerra Mundial. E se vocês gostarem, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais pesado em falação e menos ação. Mas se vocês gostarem, eu estava pensando em fazer aqui um especial semana após semana de todos os ocorridos, todos os eventos, todas as coisas importantes que ocorreram na maldita Primeira Guerra Mundial. Lorde, você mais perspicaz deve estar perguntando: a Primeira Guerra Mundial não levou 4 anos? Então tu vai fazer 4 anos de conteúdo sobre uma das maiores matanças que levaram à morte de 40 milhões de pessoas, sendo dessas 10 milhões de combatentes e 30 milhões de civis. Sim, eu tava pensando em trazer isso. Caso você se interesse, meus amigos, por quê? Primeiro, é importante. Nós estamos mais perto de uma guerra global do que você imagina, e eu realmente não desejo isso pra ninguém. Se você estuda história, você sabe que a guerra é horrível e só traz prejuízo a todas as populações quando é nesse nível aqui, fora que o ódio e a raiva causam conflitos futuros, que não é legal. E acredito que se a gente esquecer, vai doer muito em várias pessoas. Então é necessário lembrar dos ocorridos para poder valorizar a paz que a gente tem. Lembrando também, que essa guerra vai ser um prelúdio para uma próxima, apesar de que na época ninguém acreditava nisso. E se vocês gostarem do tema aqui, a gente pode fazer a mesma coisa com a próxima, a Primeira Guerra 2.0, calma, também conhecido como Segunda Guerra Mundial, mas vamos falar primeiro do início. E, meus amigos, como fonte para aqueles interessados e que sabem inglês, recomendo muito, mas muito mesmo, um canal chamado A Grande Guerra, The Great War. Esse canal fez esse trabalho que eu pretendo fazer aqui, e eles são a minha maior inspiração para fazer isso. Eles pagaram e compraram e restauraram várias imagens, filmes antigos e coisas incríveis. Alguns eu vou conseguir um pequeno pedaço aqui só para questão, mais educativa, então sai de mim direitos autorais. E o livro muito bom do Max Hastings chamado Catástrofe 1914, a Europa vai à guerra. Detalhe, ele tem um livro Catástrofe e o livro Inferno. Foi bem interessante quando uma vez, quando eu me mudei, o pessoal que foi instalar a internet tava com esses dois livros um em cima do outro, e eles tinham que instalar a internet do lado, o cara começou a se benzer. É de guerra, cara, não tem nada a ver com outras coisas, meu, calma.
Mas realmente é bem interessante e o livro não é ruim, só que é bem, mas bem detalhado, e é esse nível de detalhe com um pezinho no autismo que eu vou trazer para você. E lembrem-se, um ditado romano antigo dizia: a guerra é doce para quem nunca experimentou. Então é legal, é interessante a gente falar sobre o assunto, mas acredite, não era nem um pouco legal para quem passou por isso aqui e não sabia se ia viver para ver o dia de amanhã, não sabia se ia ter comida na mesa pro dia de amanhã, não sabia sequer tu ia ter um país amanhã. Então, cara, foi um negócio horrível, mas aqui no conforto dos nossos computadores, nossas casas, a gente pode falar sobre isso e entender por que nós não devemos almejar a guerra e que quanto mais longe disso aqui é, melhor. Muito bem, agora que essas informações já foram passadas, vamos lá. A Europa, em 1914, que vai ser o epicentro da maior parte dos conflitos e da brutalidade da morte, era um pouquinho diferente da Europa que tu reconhece hoje. Primeiro, não existia União Europeia, então não tinha euro. O que, Lorde? Não tinha euro? Não. Cada país tinha sua própria moeda, então cada país era separado um do outro e todo mundo se odiava. Por algum motivo, se tu nasceu do outro lado desse rio aqui, se tu nasceu em cima daquela montanha ou em outro ponto dessa linha ficcional dividida no mapa e fala uma língua diferente da minha, eu odeio você, sua família inteira e todos os seus antepassados e descendentes futuros. Por quê? Não me pergunte, europeu é estranho, mas no caso, eles tinham um nacionalismo imenso e rivalidades entre impérios. Detalhe, a maioria dos países era um império, então eles tinham reis, e nesses impérios nós tínhamos impérios mais autoritários e absolutistas, como no caso da Rússia e da Áustria-Hungria, onde o imperador mandava mais. Porém, na Áustria-Hungria tinha também como é que eu vou te explicar? É que tinha uma constituição e um parlamento, então tinha também uma representação política civil, não só o imperador que mandava. Na Alemanha, nós tínhamos um império onde o czar às vezes fazia um decreto e mandava como ele queria, mas normalmente a administração pública era mais feita pela Reichstag, que era tipo o parlamento alemão. Na Inglaterra, nós temos a monarquia, no caso constitucionalista, que sempre teve e que está até hoje, e na França, nós tínhamos uma república francesa que se mata o tempo todo, então cada lugar era diferente, e nessa época a Itália tinha o rei também, mas tinha comandantes e líderes também da parte civil. Beleza, e um detalhe importante aqui, que nesse mapa está escrito errado, é a Sérvia. Nós vamos falar muito da Sérvia. No caso em português é Sérvia, em inglês é Sérbia. É tipo o Brasil com Z e com essa. Mas a Sérvia, meus amigos, aqui nessa época, em 1914, era chamado o Reino da Sérvia. E isso vai ser bem importante, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as causas que levaram a Primeira Guerra Mundial e o tamanho da burrice que foi isso aí, desnecessariamente. Pra te saber um pouquinho da sociedade na época, nessa época, cara, o carro era uma invenção muito recente. Pouquíssimas pessoas sabiam dirigir. Muitos países, mesmo na Europa, tinham taxas de saber ler e escrever, com menos de 70, 60% das pessoas sabiam ler e escrever. Então, a cada mais ou menos 2 pessoas, uma é analfabeta. Então, era muito frequente isso. Tinha lugares com maior taxas de educação, outros nem tanto. Alguns lugares não tinham escolas públicas, nem particulares, eram religiosas. E o cara aprendia só a questão religiosa até uma 3ª série. Depois disso não precisava mais nada. Então, o trabalho infantil também era presente em vários países e o pessoal achava que a criança trabalhando estava ajudando a família. Era uma
época diferente, uma época que ainda bem que os tempos mudaram, mas era bem estranha essa época aí. E pra te ter uma ideia, aqui nós vamos ver uma coisa que era comum nessa época. Mais pra frente, o pessoal vai treinar tiro numa praça pública. Sim, eles foram lá com umas pistolas e começaram a treinar como atirar numa praça pública, né? Tipo, o Rio de Janeiro, Europa nessa época. Calma, meu amigo, vamos ver o que vai acontecer. Mas, piadinhas à parte, vamos focar agora aonde tudo começou e aonde o pepino estourou. No caso, nos Balcãs, mas aqui especificamente vamos falar da maior potência nessa região, o Império Austro-Húngaro. Se você pegar o seu mapa atualizado e procurar Império Austro-Húngaro, hoje não vai ter mais. Alguma coisa acabou com ela. Sim, vamos ver o que vai ser. A Áustria-Hungria nessa época era um conglomerado de regiões com diferentes populações, diferentes línguas, diferentes culturas, mas todos eles eram unidos num governo em Viena. O governo em Viena tinha o imperador e ela foi formada em 1867. O Império Austro-Húngaro antes era um império que era uma união das monarquias da Áustria e da Hungria, e aí eles se enfrentaram contra a Prússia na época, antes da Prússia formar a Alemanha, e eles foram derrotados, e aí no caso foi feito um acordo de paz, e nesse acordo de paz foi oficializado as fronteiras atuais da Áustria-Hungria, no caso as fronteiras atuais do norte. No sul, eles invadiram uma região chamada Bósnia e Herzegovina, onde fica a cidade de Sarajevo. Eu não sei falar essas línguas esquisitas, mas a cidade de Sarajevo é muito importante, porque o evento que vai acontecer aqui que vai estourar tudo, vai acontecer nessa cidade. Ela tá aqui no sul do mapa, um pouquinho ao norte de Montenegro e a oeste da Sérvia. Observe ali, detalhe, observe também Belgrado, a capital da Sérvia, é quase na fronteira com o Império Austro-Húngaro, e isso também é importante. A Romênia e a Bulgária estão aqui fazendo fronteira com a Sérvia, e a Romênia fazendo também fronteira com o Império Russo. Isso também vai ser um pouquinho importante mais pra frente. Nós vamos ver tudo, os detalhes aqui no vídeo de hoje. Muito bem, a Áustria-Hungria então era um império montado por múltiplas etnias, com várias línguas, apesar de o oficial ser o húngaro e o alemão, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Como funcionava a Áustria-Hungria nessa época? O meme de quem joga Vitória é chamar a Áustria-Hungria de o fazendão do sul da Rússia. Por quê? Porque eles eram uma economia principalmente agrícola, tinha uma capacidade industrial significativa, mas comparando com a Alemanha, não, a capacidade industrial deles era bem menor, especialmente se comparar a Alemanha e a Inglaterra, comparado com a Áustria-Hungria, era muito mais fraca. A Áustria-Hungria, qual é o problema deles? Eles tinham principalmente um problema de governança, por ter tantas diferentes nacionalidades. O governo gastava uma fortuna em manter a união, né? Como é que tu mantém a união e o povo feliz? Pagando os líderes locais e comprando políticos. Então, a Áustria-Hungria tinha um custo imenso com funcionalismo público, não funcionário público tipo professor, tipo quem constrói estrada. Funcionário público que é o prefeito da cidade, que é o representante de tal lugar, que é o diplomata de tal lugar, das famílias, né, que tem alguma influência no local, tinha um carguinho público, e aí o pessoal ficava feliz com o governo da Áustria, e assim eles investiram muito nisso aí, e isso custava aos cofres públicos da Áustria muito.
Tanto que quando foi necessário um investimento pesado em coisas como ferrovias, indústria, construção de estradas, faltava um pouco para essas coisas e demorava mais na Áustria do que em outros países. Então o governo deles era relativamente ineficiente, porque eles gastavam em tentar manter aqueles subgrupos étnicos felizes e junto com o império completo. Além disso, a Áustria tinha um exército imenso. Por quê? Porque eles fazem fronteira com a maldita Rússia e com a Itália, e eles têm territórios que a Itália, também tem interesse e que a Rússia também tem interesse. Então, e claro, também eles são fronteiriços com os Balcãs, que todo mundo tem problema lá embaixo, ó. Tu vai ver isso mais pra frente, eu vou falar disso também aqui. Mas no caso, eles precisavam ter um exército significativo para evitar invasões e para manter o seu território. O exército deles era 10 vezes maior em 1914 do que o da Inglaterra, e eles gastavam a mesma coisa que a Inglaterra na manutenção do exército. Então tu entende que o exército austro-húngaro não é tão bem pago, não tem um equipamento tão bom quanto as potências de primeiro mundo, como a Inglaterra e a Alemanha. Então, eles estão mais atrasados. E quem governa esse país é o rei Franz Joseph I. Ele governa desde 1867. Então esse cara viu o país sendo feito e ele desde então tá com a coroa. 47 anos de governo, é um governo tradicionalista, muito antigo e que ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Esse cara aí é da época, pra ele estudou tipo as conquistas de Napoleão. Ele acha que isso aí é o padrão e que a guerra napoleônica tipo, sabe as táticas de Napoleão, tu tá sabendo de guerra. Na cabeça dele é isso aí. A dificuldade desse cara de conseguir se adaptar ao mundo moderno vai influenciar bastante o que vai acontecer daqui a pouco, porque ele já, se eu não me engano, ele estava com 82 anos nessa época aqui em 1914, e esse cara estava bem velho, e muita gente estava um pouquinho descontente com o governo dele, mas não tinha o que fazer, ele é o rei até ele morrer, ou até ele ficar gagá e ter que abdicar, mas no caso, ele continuava no governo, mesmo com a sua idade avançada, e a Áustria continuava com uma mentalidade atrasadíssima. Para te ter uma ideia, a maioria dos representantes ali dos aliados fortes do governo do Franz, eles eram a favor de autarquia. A autarquia é a elite, os nobres mandando e desmandando. Acaba com esse negócio de parlamento, acaba com esse negócio de lei. Quem manda é o rei, e deu. Como é na Rússia, Claro, tem lei na Rússia? Tem, mas a lei quem faz é o rei. Então, tipo, eles concordavam com isso. E isso aí era meio que antiquado pra caramba. A modernidade era a questão da democracia, do parlamento e do voto. Eles eram contra esse tipo de modificação na questão política. E tu entende também que esse tradicionalismo e dificuldade de mudar também acabou atrasando um pouco a economia do país. Beleza, entendi. A Áustria-Hungria é ineficiente, tem um exército numeroso, porém atrasado, e tem um rei cabeça oca que acha que está vivendo na época dos impérios, da colonização e do imperialismo. Então ele está um pouco fora de tempo. Sim, tá misturando um monte de coisa pronta para dar errado? Exatamente. Esse aqui é uma fotinho do rei, quando ele era um pouquinho mais novo. Quando ele era mais velho, ele já estava bem mais magro, arqueado a coluna. E acredito que tem algumas fotos dele mais velho também. Se não tiver nesse aqui, eu vou tentar achar umas para vocês. Mas o Franz Joseph estava bem velhinho. Ok, aqui, para te ter uma ideia de diferentes nacionalidades que existia lá, dá uma olhada no mapa das nacionalidades ali. Tem de tudo, cara. Tem italiano, polonês, ucraniano, eslovênio, croata, sérbio, romênio, Romênia, checos, alemães. Tinha tudo
qualquer diferente cultura. E esse império era unido por vários tratados que eles foram fazendo com o passar do tempo na família Habsburgo. Aliás, todo mundo aqui é meio que parente. Os líderes de cada país aqui são descendentes de um jeito ou de outro, dos Habsburgo ali, coisa. Então não te estresse com isso, eles casaram os filhos com todo mundo. Mas aqui é o local. E a Áustria e Hungria, eles eram considerados um reino duplo. Como assim? A Hungria tinha o seu próprio sistema de governo e a Áustria o seu. Então, eles faziam a mesma constituição, mas eles eram representados diferentemente. E o pessoal da Áustria tinha uma forte tendência a ser preconceituoso contra os húngaros. Eles consideravam os húngaros inferiores, o que não é legal quando tu convive no mesmo país. E também, não só isso, o pessoal da Áustria considerava principalmente os eslavos. Os eslavos são os povos da Rússia e da Sérvia como menos do que gente, como tipo um sub-humano. Na época isso era bem comum, então isso também vai levar a um grandíssimo problema daqui a pouco. E para te ter uma ideia de como o país era dividido, dá uma olhada nas linguagens comuns que eles falavam lá. Alemão, húngaro, croata, checo, polonês, rutênia, não sei nem que língua é essa, romeno, eslovaco, italiano e outras línguas que eu não vou nem tentar pronunciar. Cara, que país dividido. Isso não vai dar certo. O que me surpreende é como eles têm ficado unidos esse tempo todo. Por quê? Principalmente porque eles compram as governanças locais e tem um exército grande para qualquer tipo de resistência eles oprimir e resolver. Aliás, muitos relatos históricos dessa época é que minorias étnicas eram reprimidas e não tinham representação no governo da Áustria-Hungria. Então tem isso aí também. Isso vai levar a alguns atentados muito importantes por dia de hoje. Fica de olho nisso aí. Vamos lá. E nesse país, na Áustria-Hungria, mais importante até nesse momento do que o próprio Franz José, era o herdeiro pro trono. O herdeiro do trono não era filho dele. O Franz Ferdinando, na real o nome dele é gigantesco, eu não vou falar o nome dele inteiro nunca. Ele era o arquiduque. O que é o arquiduque? É o futuro rei da Áustria-Hungria. Então tá todo mundo pronto para quando ele for coroado. Sabe, tipo Charles e a rainha ali que não morria nunca? Mesma coisa. Aqui eu consegui uma foto, ó, que quando ele tinha 50 anos, o Duque tinha 82. Eles estão ali, ó, tipo, quando é que tu vai passar a coroa pra mim, coroa? Ele falou, nunca. Só que em alemão, né? Eu não sei falar alemão, mas deve ter sido isso que ele falou. E como é que ele conseguiu chegar nessa posição? Foi meio que ao acaso. O Franz Ferdinando, cara, na real, ele é filho do irmão do Franz Joseph. E quando o primo dele, que era filho do Franz Joseph, se matou, ele acabou entrando, na fila de sucessão pro trono. O próximo seria o pai dele, mas o pai dele disse que não queria e abdicou do direito de assumir o trono, e aí foi pra ele. Então, né, foi meio que ao acaso, mas ele quis ser o sucessor. Quase ninguém ficou contente com isso aí, e o pessoal não gostava muito dele na parte da elite nobre da Áustria-Hungria. Por quê? Porque ele tinha algumas mentalidades diferentes. A Áustria-Hungria tinha uma rivalidade com a Rússia e ele era totalmente ao contrário da política externa que eles tinham até então, porque ele era a favor de que a Áustria-Hungria e a Rússia, na verdade, fossem mais unidas e melhorasse os laços de relação um com o outro. Por quê?
ele queria acabar com essa rivalidade e ele via que uma guerra contra a Rússia ia ser a pior coisa que a Áustria-Hungria faria. E, né, cara, ele era inteligente nesse ponto, né, Lorde? Porque, né, uma guerra contra a Rússia não vai dar bem pra ninguém. Exato. Mas aqui o governo local tinha essa rivalidade, um certo ódio com os russos por causa de guerras passadas e divisões territoriais. Então, ele não saiu bem visto nisso aí. Além disso, ele era o sucessor pro trono e ele não se casou com alguém de linhagem real, que também não foi bem falado. Na época tinha todo esse negócio. Ele casou com uma duquesa, que era uma pessoa de alta sociedade. Porém, ela não tinha linhagem real. E aí, tipo, não foi legal. Tanto eles e os seus descendentes ficaram mal vistos pela elite, tipo, que era monarquista da Áustria, porque eles não seguiram a tradição. E um detalhe interessante sobre a vida do Franz Ferdinando, durante a vida, ele tinha um hobby, ele caçava, e ele caçava muito. Oficialmente, ele matou mais de 250 mil animais durante a vida dele. Então, né, você vegano que acha que não comer uma coxinha vai fazer diferença, pense duas vezes. O cara tava ali exterminando os rinoceronte branco africano. E tu aí, tipo, tua coxinha de frango industrial não vai mudar nada, cara. Para com isso, come a coxinha, não enche o saco da tua mãe. Muito bem, vamos continuar a história. E só achei um detalhe interessante quando eu tava pesquisando sobre ele. E o Franz Ferdinando, ele mentalmente, cara, ele era muito conservador. Ele tinha algumas opiniões fortes, para não dizer outras palavras que o YouTube pode não gostar, mas começa com Ra e termina com esta. Ele era, como eu vou te explicar, ele odiava os húngaros, judeus. Ele falou que ele que disse que os eslavos eram menos que humanos, oficialmente e ele se referiu ao povo da Sérvia como porco. O cara era grosso, que era um inferno. Pra te ter uma ideia, nessa época não tinha internet, então as pessoas não eram acostumadas a se xingar de 5 em 5 minutos. Se alguém chamasse outra pessoa de exaltado, já era uma ofensa imensa, entendeu? Então quando ele chamou os caras de porco, é porque, tipo, desdenhava totalmente essas pessoas. E mesmo com esses preconceitos, tu pensa, então ele deve ser um cara ridículo. Tem uma coisa, na questão de diplomacia, ele tinha uma ideia. Ele achava que a Áustria-Hungria podia coexistir com um império triplo, assim como a Inglaterra tem, né, a Irlanda e tem a Escócia e a Inglaterra, e tipo é um reino triplo, né, o Reino Unido, é isso. Ele pensava em fazer a Áustria, a Hungria e um outro país onde todos os eslavos ali do sul, que fica ali na Sérvia, Montenegro e outras regiões da Bósnia e Herzegovina, vivessem na própria, tipo, como se fosse a Hungria. Eles iriam viver com o próprio governo local, baseado-se na Constituição e sob a coroa da Áustria. Então não era assim de todo horrível essa ideia dele, e ele era muito a favor desse sistema triplo, e isso aí poderia ter sido uma coisa legal, que iria permitir uma coexistência nos Balcãs bem mais pacífica. Fica de olho nisso aí, porque isso aí vai voltar para atormentar um imbecil mais pra frente. Então eu vou deixar registrada essa última frase e ela vai voltar para te perseguir os sonhos daqui a pouco. Muito bem, então nós sabemos que o arquiduque Franz Ferdinando matava um monte de bichinho inocente e também ele odiava alguns povos específicos, religiões e culturas, muitos por sinal, mas mesmo falando merda, ele era um cara que teoricamente defendia uma coexistência dos povos, claro, sobre a coroa dele, né? Fácil aí, né? E é mais fácil. E meio que uma autocoordenação ali, porque ele tinha uma certa autonomia na Hungria nessa época, apesar de fazer parte da Áustria-Hungria. Então, ia ser um futuro melhor do que o que vai acontecer. Bem, agora,
para entender os eventos que vão chegar aqui, nós temos que falar de algumas guerras que vieram antes. Em 1878, a Áustria ocupou a região da Bósnia e Herzegovina. Quando eles fizeram isso, um número enorme de eslavos, que é um povo teoricamente descendente dos russos, estava ali na não é que é descendente, né, mas é um povo irmão. Eles estavam ali nessa região e agora eles ficaram sob o comando da Áustria-Hungria. Não só eslavos, mas também ali os bósnios, que também é uma subcultura ali da região, e eles não se consideram parte do Império Austro-Húngaro, então alguns eram a favor, mas muitos foram contrários. Quando isso aí aconteceu, outros países não conseguiram se envolver e a Áustria, principalmente com a Rússia, começou a criar um desdém, porque a Rússia tinha interesse nessa região e esse povo, teoricamente irmão aos russos, que pediu ajuda, mas a ajuda não veio, agora estava sob o comando da Áustria-Hungria. Em 1911, a Itália invadiu a Líbia, no norte da África, que era parte do Império Otomano. O Império Otomano, cara, estava em uma decadência imensa. Ele também ocupava e controlava, de forma direta e indireta, vários territórios e regiões aqui dos Balcãs. Quando a Itália invadiu eles na Líbia, a guerra levou 30 dias em 1911 e o Império Otomano não pôde fazer nada e a Itália conquistou a Líbia. Em 1912, então, sentindo o sangue na água e a fraqueza do Império Otomano, uma coalizão armada e financiada pela Rússia, com a Bulgária, a Sérvia, a Grécia e Montenegro, todos se uniram para derrotar o Império Otomano, e o Império Otomano, que estava completamente falido, foi destroçado e teve que se recuar. E quando o Império Otomano recuou, depois que teve paz, foi feito um acordo que dividiu os territórios, porém a Bulgária, cara, considerou que eles estavam no prejuízo, que eles mereciam mais, e imediatamente depois do primeiro acordo de paz, em 1912, a Bulgária marchou as tropas para os seus antigos aliados e atacou a Sérvia e a Grécia. Então não deu um negócio legal. E cara, que bosta que aconteceu. Porque a Bulgária agora fez uma guerra civil nos Balcãs. E aí todo mundo, os outros impérios principais tiveram que intervir. E no fim, a Romênia e o Império Otomano atacaram a Bulgária por trás. A Bulgária se ferrou. Mas no caso, aí os territórios ficaram como nós temos hoje em 1914. Então, antes de acontecer o que vai acontecer agora, a Rússia se envolveu muito, mas muito mesmo, com os eventos que ocorreram aqui nessas guerras dos Balcãs. E no fim, quando acabou, a Sérvia ficou o único país que era realmente aliado da Rússia. Era considerado que a Sérvia, o pessoal achava como se eles fossem meio que um fantoche da Rússia. Sabe hoje como a gente vê a Bielorrússia? Mais ou menos isso. Então a Sérvia e a Rússia era tipo o ponto central de influência russa no Balcãs. E os outros países, como a Rússia não apoiou contra a Bulgária, meio que ficaram divididos com eles. E o Império Otomano estava querendo vingança pela perda de território. Isso também pode influenciar mais para frente, lembrando que o Egito aqui era pertencente, né, era um reino dependente, meio que um reino vassalo da Inglaterra. Muito bem. E então agora os Balcãs se dividiram tudo de novo, todo mundo se odeia e a Sérvia é o único ponto da Rússia de influência aqui na região. E por que isso é importante também? Porque nessa época a Sérvia aumentou de tamanho em 2 vezes, eles dobraram o seu tamanho e eles ocuparam a Albânia durante essas guerras dos Balcãs. Porém, o Império Austro-Húngaro marchou as tropas para a fronteira e forçou eles
a abandonar a Albânia, mandando um ultimato: sai da Albânia ou nós vamos te matar. E a Sérvia, envolvida aí nessas guerras, acabou obedecendo o ultimato e deixando de ocupar a Albânia. Com isso, a Rússia não pôde intervir diretamente sem causar uma guerra maior, e foi meio que uma humilhação, porque a Áustria-Hungria influenciou e a Rússia não pôde fazer nada. Então a Rússia estava agora totalmente decidida: caso a Áustria-Hungria novamente voltasse a forçar sua vontade contra a Sérvia, eles teriam que fazer alguma coisa muito importante isso, porque a Rússia foi humilhada por esse movimento e a Sérvia não tinha um acesso ao mar. Então, detalhes interessantes aqui que também fazem parte da jogatina política que vai levar a muita destruição. Beleza. Agora eu falei muito da Sérvia, mas eu não expliquei eles ainda. A Sérvia nasceu em 1882, ela virou um reino independente. Na verdade, ela já foi um principado, primeiro sob domínio dos otomanos, depois da Áustria-Hungria e agora independente. E na Segunda Guerra dos Balcãs, eles tiveram que abandonar ali a Albânia, mas, cara, para um sérbio, tu pergunta para ele: você prefere guerra ou paz? Nessa época eles iam dizer guerra. Por quê? Porque nos conflitos que eles tiveram, eles venceram muito e eles estavam bem armados. Lembrando, eles eram aliados da Rússia. E eles foram armados aqui para fazer tipo o fantoche de luta nessa região. E eles sabiam que para existir num local onde todo mundo odeia eles. Por quê? Porque a Bulgária quer pegar o território deles, a Grécia quer pegar o território deles, a Albânia se sente ameaçada por eles, Montenegro se sente na vontade de anexar tudo e dominar os povos eslavos, e a Romênia também quer dominar o território deles, e a Áustria-Hungria quer fazer deles de fantoche de novo. Então eles sabem que eles têm que se manter armados, e o investimento militar deles é bem significativo, apesar de ser um país pequeno. Se eu não me engano, nessa época aqui a Sérvia tinha em torno de 6 milhões de pessoas, e é interessante porque 1 a cada 6 sérvios não vão ver o fim desse conflito. Bem, né, vai ser um negócio bem triste para esse lugar, mas eles sabiam que todo mundo queria ver eles destruídos e eles estavam armados até não poder mais. Então o investimento militar em táticas, e o exército era treinado, além de reservistas, porque eles lutaram por bastante tempo. E como eles eram um reino relativamente novo, a propaganda nacionalista e de união era muito frequente. Por também ser um reino bem novo, eles tinham alguns problemas internos imensos. Como assim? Bem, terrorismo, eles tinham terroristas. Como eles eram um reino novo, eles não tinham uma tradição de seguir um governo ou uma coisa assim, e quando a insatisfação crescia, era comum o exército, principalmente, derrubar o governo. Por exemplo, uma associação secreta, que hoje todo mundo conhece, mas na época era secreta, chamada a Mão Negra. A Mão Negra, eu trouxe o símbolo deles lá embaixo. Eles eram uma associação terrorista representada principalmente por jovens cadetes ali, oficiais baixos do exército da Sérvia. Eles tinham membros infiltrados na política civil, nos governos e principalmente no exército da Sérvia. E quando ocorreu, por que eles são importantes? Por exemplo, eles mataram o rei e a rainha da Sérvia. Eles estavam, como é que eu vou te explicar? Contrários a algumas decisões diplomáticas que eles tomaram. Então eles simplesmente entraram no quarto do rei e da rainha, mataram os dois e saíram atirando contra a guarda real. O capitão deles, o Dragutin Dmitrievich, não vou falar esse nome de novo, que liderou os assassinatos ali do rei e da rainha nessa época, em 1903, ele virou meio que um herói nacional, porque esse rei e rainha eram meio que não gostado muito. E o objetivo deles era que a Sérvia
fosse maior. Eles queriam que Montenegro e a região ali da Bósnia e Herzegovina fossem parte, e a Albânia também, fossem parte da Sérvia. Então eles eram um pessoal nacionalista e que queria unir todos os povos eslavos e fazer a Sérvia um reino realmente importante para a geopolítica mundial, né? Com isso, como eles faziam isso? Matando pessoas, fazendo terrorismo, fazendo o pessoal, fazer o que eles querem, senão eles ameaçavam. Então eles eram uma máfia, um verdadeiro corrupção dentro da Sérvia. E isso aí não era o único. A Mão Negra era só um dos grupos terroristas que viviam nessa região, e tem mais vários mesmos, e eles tinham diferentes graus de preparação e recursos, e isso também fazia com que a região fosse instável, porque às vezes tinha um governo formado e o governo era assassinado e tinha que fazer outro, e aí tinha toda uma preparação, todo um negócio, tinha que mudar as leis, era uma encheção de saco. Em si, a instabilidade nessa área era imensa. Essa instabilidade também levou a uma falta de investimentos grandes estrangeiros, a não ser por países que queriam manter, por questões estratégicas, eles funcionando. Por exemplo, a Rússia mantendo a Sérvia aqui. Então tinha esse esquema de ajuda estrangeira, principalmente por questão de interesse, mas a Sérvia era repleta de terrorismo interno, de propaganda de tudo que é grupo extremista, e esses aqui, como eu falei, mesmo tendo feito um crime hediondo e saindo lutando contra a guarda real, não tinha nada a ver com nada, e o cara quase morrendo, ele foi considerado meio que como um herói nacional na época. Então, babacas mesmo, mas essa Mão Negra era bem influente, muito importante isso para os eventos que vão acontecer em Sarajevo. Acho que eu vou falar Sarajevo, é mais bonito de falar. Mas Sarajevo não é na Sérvia. Detalhe, Sarajevo é na Áustria-Hungria, mas é ali do ladinho e dá pra ir e voltar. Então fica de olho, porque esses caras aqui, essa Mão Negra, vai ser importante pra muita coisa daqui a pouco. E esse é o cara que o Capitão Dragutin, o Dimitrijevic aqui, caso você tenha interesse de saber quem ele é, esse é o cara babacão que liderou o assassinato do rei e da rainha da Sérvia em 1903. Ok? Aposto que ninguém te falou isso na escola, né? E em 1914, então, só para facilitar o negócio, o que está acontecendo no mundo? No mundo inteiro, cara, na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Rússia, existem movimentos nacionalistas e militaristas. Todo mundo acha e tem pretensão imperial de aumentar, de crescer e que vai conseguir conquistar um império importante. O pessoal sonha em governar o mundo e eles têm uma ilusão de grandeza que vai dar tudo certo e que o inimigo é fraco, burro e que vai se render rapidamente. Todos pensavam assim. Todos os líderes, no caso, principalmente os líderes militares. Lorde está dizendo então que eles estão subestimando o inimigo? Sim, todos os países nessa época, claro, não é um ou outro era contrário a uma guerra maior ou sabia que ia causar, mas todos os líderes militares da época, principalmente o pessoal jovem, eles acreditavam que por meios violentos eles iriam conseguir expandir e criar impérios realmente imensos. Por quê? Porque não houve uma guerra em mais de 50 anos na Europa, estava em paz, teve guerras pequenas, conflitos regionais, alguns países se ferraram, outros cresceram, mas em geral, principalmente para os países dos Balcãs, a guerra aumentou um monte o tamanho do país e, cara, eles tinham essa noção de que a guerra era um caminho viável para um crescimento, não só os países dos Balcãs, mas as potências principais do mundo também pensavam isso. Então, a guerra para eles era meio que diplomacia por outros meios, era uma forma que eles iam trocar vidas em troca de território e conquista, e na cabeça dos oficiais, glória. Cara, isso aí vai dar merda. Sim, isso aí vai dar muita merda. E outra coisa, as lideranças militares eram muito antigas.
Um pouco porque muito do pessoal que governava botava pessoas influentes. Então às vezes tu era um líder do exército, teu pai já foi, teu bisavô já foi, todo mundo na tua família foi daquilo ali. Então tu era colocado pela tua família ou pela tua ligação política, e isso não era legal, isso também não vai dar bom, porque aí tu vai criar pessoas incompetentes que estão no lugar não porque eles são bons, e sim porque eles foram indicados. Isso também não vai dar legal. A juventude, cara, era ensinada que a sua etnia, a sua nacionalidade, se você é francês, a França é o melhor país do mundo, os outros não estão com nada. Se você é alemão, a Alemanha é o melhor país do mundo, os outros não estão com nada. Se você é russo, a Rússia é o melhor país do mundo e nós podemos conquistar qualquer um. E eles botavam isso na cabeça das crianças, e as crianças eram ensinadas na aula a falar coisas tipo que ofendia outra nação, ofendia outras pessoas, e eles eram ensinados desde pequeno a ter ódio um do outro. Isso aí vai dar muita merda. Se tu quer ver um negócio bem legal que representa isso aí, veja o filme Feliz Natal, Jeux Noël. É muito bom mesmo, da Primeira Guerra Mundial, e tu vai entender o ódio que eles inseriram no coração das crianças. Bem, e enquanto isso também, no mundo, principalmente entre a Inglaterra e a Alemanha, estava ocorrendo uma corrida armada naval. O Kaiser, naquelas suas decisões meio que idiotas, porque ele podia liderar por decreto, ele falou que a Alemanha precisava de uma marinha, porque na cabeça dela, ele achava que a Inglaterra conquistou as colônias no mundo afora, porque eles têm uma marinha importante. Então ele começou a construir uma marinha. Alguns acreditam que isso foi um dos maiores erros estratégicos de um líder, nessa época. Por quê? A Inglaterra, quando algum país fazia uma marinha, eles faziam mais para garantir que eles conseguiriam derrotar o inimigo, mais ou menos de 2-1. E a Alemanha começou a investir pesado em fazer grandes navios de batalha com armadura pesadíssima, muitos canhões de alto calibre, e o único alvo que essas coisas poderiam ter é a marinha inglesa. Então a Inglaterra viu essa corrida armada naval contra a Alemanha como uma forma direta de dizer: vocês são meus rivais, vocês são meu inimigo. E isso não vai dar legal, porque diplomaticamente, a Alemanha tentou se aproximar da Inglaterra em algumas ocasiões, e incluindo até quando vai começar o problema todo aqui, eles falaram que se em caso de uma guerra contra a França, eles iriam só ter interesses em territórios fora da Europa. Então, cara, isso também não deu certo, porque as colônias, aí influenciam nas colônias inglesas. Então, de um jeito ou de outro, a Alemanha tinha pretensões de um território extra-europeu, nas colônias onde tinha óleo, tinha ouro, tinha metais, e eles queriam sair da Europa. Enquanto isso, a França e a Inglaterra tiveram a maior parte das colônias, e um jeito que os alemães tinham de tentar conquistar novas colônias eram atacando a França e forçando a França a ceder território extra-europeu para eles. Não vai dar certo isso aí, e a Inglaterra viu isso como uma ofensa, e eles se aliaram ainda mais com a França. Movimentos radicais no mundo inteiro, comunistas, nacionalista nessa época não é o partido do cara com bigodinho que vai vir depois. Nacionalista aqui era esses movimentos tipo da Sérvia, que queriam uma união de todos os povos eslavos e fariam qualquer coisa para conquistar, matar, queimar, destruir. Para eles era jogo justo, se vale conseguir o teu objetivo. E também anarquistas, que só queriam ver o mundo queimar, também estavam aqui, e vários países tinham esses grupos terroristas, e atentados, principalmente na região dos Balcãs,
era muito frequente. Toda semana tu lia no jornal um político morto aqui, um oficial morto ali. Era uma coisa tão comum, cara, que ninguém mais dava bola. Uma explosão numa praça, um prédio que botaram fogo, ninguém mais se importava. É tipo tu lê na notícia hoje, tipo, na região ali do Oriente Médio, teve um conflito e bombardeio. Tu diz, ok, segunda-feira, normal, passa pra frente. Então, pro pessoal dessa época, conflitos, assassinatos e violência na região dos Balcãs era completamente banal. Era aquela coisa que tu lia no jornal de vez em quando, mas ninguém dava bola. Beleza, acho que deu para entender a situação do mundo em 1914. E então, Lorde, os Balcãs, pelo que eu entendi, é um lugar meio ruinzinho de passar, não é? Sim, é um lugar perigosíssimo, instável politicamente, com violência muito grande contra oficiais políticos e com um certo ódio da Áustria-Hungria, porque a Áustria-Hungria meio que subjugou os bósnios e os eslavos, e o pessoal ali da família real de vez em quando ofende eles publicamente, então o pessoal tem um ódio bem grande deles, não é mesmo? Tem. E eles também abertamente marcharam contra a Sérvia e forçaram eles a abandonar a Albânia, fazendo com que o povo sérvio, que também tem uma grande quantidade na Bósnia e Herzegovina, tenha um ódio imenso dos austríacos, não é mesmo? Sim, precisamente. Então, eu te pergunto, o que o maldito Franz Ferdinando, o sucessor ao trono da Áustria-Hungria, decidiu pegar a sua esposa? Por quê? Me explica por quê. Ele decidiu pegar a sua esposa e falou, ô gata, vamos dar uma voltinha para comemorar o nosso aniversário de 14 anos de casamento? Ela falou sim, pra onde é? Ele falou, tava pensando te levar no lugar mais quente da terra. Ela falou, nós vamos pro Caribe? Ele falou, não, Sarajevo, onde eles vão jogar coquetéis Molotov na gente. Molotov não tava vivo ainda, então bombas. Não tô zoando. Esse imbecil decidiu pegar a sua esposa e fazer uma viagem oficial para Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina, ocupada pela Áustria-Hungria e agora, parte reconhecida internacionalmente do Império. Eles iriam para a cidade de Sarajevo para fazer um passeio e um social, assim, para fazer, porque antigamente não tinha rede social, tu não podia postar no Instagram, tu tinha que ir lá, então chato isso. Eles iriam para lá, dar uma volta de carro, fazer ali uns discursos, participar do discurso de uns políticos favoráveis a eles, como eu falei. A maior parte do Império Austro-Húngaro, do tempo da nobreza, era garantir que os políticos locais estivessem do lado deles. Então ele iria para lá para exatamente fazer isso, para apoiar aqueles que apoiavam a família real austríaca, e aí ele iria dar toda aquela pompa de o rei veio me visitar, então eu sou importante, porque o poder está onde as pessoas acham que está. Então, quando ele foi e decidiu ir para Sarajevo, um representante político da Bósnia pediu, não venham, vai dar merda isso aí, não venham. E eles decidiram ir mesmo assim. Então a família no caso, ele e a esposa, foram para Sarajevo para uma viagem oficial. Chegando lá, ele relatou, e isso está oficializado, uma frase dele ali, obrigado ali ao canal A Grande Guerra por trazer essas frases do pessoal nas cartas, nos escritos que eles mandavam entre si. Ele falou o seguinte: a nossa jornada começa com um presságio muito ruim. O nosso carro tá queimando e mais lá embaixo eles vão jogar bombas na gente. Ele escreveu isso. Por que ele sabia que eles iriam tentar jogar bomba nela? Porque o oficial local, falou: olha, o pessoal te odeia e eles vão querer te matar. Mas o Franz Ferdinando não era, desacostumado ao pessoal odiar ela, né? Como eu falei, a própria família real ali da Áustria e os nobres não gostavam muito dela. Então ele, não, tô de boa, vou passear.
E por que visitar Sarajevo? Porque é um lugar bem bonito e turístico e realmente é uma cidade legal de visitar, né? Se um dia tu tiver muitos lulas livres, vai pra lá pra visitar, né? Mas como do jeito que tá a taxa aqui no Brasil, a gente vai ter que pagar taxa até pra respirar. Então provavelmente não vai conseguir fazer essa viagem, nem eu. Então a gente pode pelo menos sonhar. Mas no caso, ele podia, ele é rico, ele tem muito dinheiro, então ele foi pra lá pra passear com a esposa. E ele falou isso, ele falou que eles vão jogar bomba na gente, porque ele imaginou que isso ia acontecer. E no primeiro dia que eles foram, primeiro, eles chegaram mais cedo do que o cronograma oficial, eles se encontraram ali com os políticos amigos dela, e deu tudo certo. No primeiro dia que eles ficaram lá, 0 problemas, 0 acidentes, ele tava tudo feliz, e a viagem tava sendo muito boa, até a esposa dele comenta com esse oficial bósnio local que falou pra eles não ir. Ela fala o seguinte: as coisas nem sempre acontecem como você imagina. Em todo lugar que a gente foi, todo mundo, até o último sérvio, cumprimentou a gente com tanta amizade, educação e verdadeiro calor humano que nós estamos muito felizes com a nossa visita. Então, segundo ela, né, todos os sérvios adoraram elas e foram super gente fina. E aqui ocorreu um dos eventos de presságio mais importantes da história, porque esse oficial da Bósnia olhou para ela e falou: olha, eu rezo que amanhã à noite, quando a gente for jantar, tu possa falar essas mesmas palavras. Não, porra, meu. Aí ele quebrou, foi culpa dele, né? Não faz isso aí, não fala isso aí. Se ele não tivesse falado, isso aí não teria acontecido nada. Mas quer saber quem é que causou a guerra? Foi ela. Porque não jogou praga na viagem deles. Eu tô certo, eu falei que vocês vai dar merda, então vai dar problema. Ele queria que desse merda. Não queria. Ele tava falando de tudo pra eles ir embora, né? Porque ele não queria que acontecesse o que vai acontecer amanhã. Isso aqui foi dia 27 de junho, dia 28 de junho de 1914. Aí era o 14º aniversário de casamento dos dois. Oh, que coisa fofinha. E eles iriam agora participar de um evento na prefeitura ali da cidade. Porém, o que eles não sabiam é que tinham 7 assassinos de um grupo terrorista chamado Juventude Bósnia. A Juventude Bósnia era um grupo que foi armado, porque eles eram da Bósnia, né? Então a Juventude Bósnia estava lá. Eles eram estudante vagabundo. Eles foram armados e treinados é uma palavra muito forte. Eles receberam um pequeno treinamento de tiro e de usar explosivos numa praça pública na semana anterior. Então, eles tiveram algumas horas de treinar tiro e usar as armas que a Mão Negra deu para eles. Então, a Mão Negra armou um grupo terrorista local chamado Juventude Bósnia. Não foi diretamente a Mão Negra que vai cometer esses atos, foi um grupo terrorista local chamado Juventude Bósnia. Bosnian Youth, que é o nome em inglês, mas eu traduzi para Juventude Bósnia, que acho que fica melhor. E os assassinos sabiam aonde que eles estavam hospedados e sabiam que eles iriam ir para a prefeitura. Então tinha 7 pontos que eles podiam passar, que eram pontes. Eles ficaram um em cada ponte. Quando o carro do Franz Ferdinando foi passar numa dessas, um terrorista puxou uma granada e jogou no carro. A bomba, felizmente, bateu no capô e caiu pro lado e explodiu, machucando 2 guardas, mas não causando dano no veículo e nos seus passageiros. O que aconteceu? Qualquer pessoa sã, quando alguém joga uma bomba em ti,
diz: vamos embora desse inferno. Mas ele falou: não, a gente tem que manter o show tem que continuar, minha querida, vamos ser fortes e vamos para nossos eventos. Então eles continuaram os compromissos, foram até a prefeitura, fizeram ali, foram receber o discurso dos políticos local, tal, bababá, aquela cerimônia pública chata pra caramba que ninguém aguenta. E aí, depois disso, eles iriam para outro local e ele falou: não, galera, eu quero ver os soldados feridos. Motorista, leve-nos ao hospital. E por quê? O Franz Ferdinando queria ver se os guardas estavam bem. Então o motorista virou uma curva e o comandante da guarda que estava ali junto no carro falou para ele parar e voltar pela outra rua. Segue pela outra rua, porque estava todo mundo meio tenso depois do atentado da manhã. Aí o motorista, né, que tinha feito a curva errada, parou o carro para dar ré. Ué, por que ele parou o carro para dar ré? Eu falei, o carro era uma invenção recente. Esse carro não tinha marcha ré. Ele teve que desligar, ele ia lá fora e empurrar em ponto morto para o carro voltar para a rua principal. Então ele desligou para os guardas empurrar o carro. E no momento que os guardas estavam ali para arrumar o carro e o carro estava parado e o pessoal estava confuso em qual rua é e os guardas não estavam olhando, um assassino que estava com uma pistola puxou a pistola e começou a atirar. Ele descarregou os tiros tanto no arquiduque quanto na sua esposa. Ele foi preso e jogado no chão, mas os dois ficaram mortalmente feridos. As últimas frases do arquiduque para a esposa dela ele falou o seguinte: Sofia, não morra, fique viva pelos nossos filhos. Mas ela tinha morrido instantaneamente ali no tiro e ele morreu alguns minutos depois. Lamentável. Péssimo aniversário de 14 anos de casamento, 0 estrela de 5, não recomendo essa viagem. Mas no caso, foi um amadorismo imenso do grupo aqui. O pessoal pensa que foi um negócio totalmente premeditado e tudo calculado. Não, foi uma coincidência imensa. Eles estavam no lugar errado, na hora errada, e o carro parou perto do cara errado. Quem foi esse desgraçado que cometeu essa cagada? Foi um imbecil chamado Gavrilo Princip. O Gavrilo Princip era um sérbio que tinha ido estudar ali na região da Bósnia, lá na faculdade, na real na escola mercantil. Ele recebeu, influências erradas e virou um grandíssimo vagabundo. Ele então entrou para esse grupo da juventude bósnia e acreditava que a Áustria tinha que parar de ocupar a Bósnia. E como tu vai fazer isso? Eu vou matar todo mundo. Eu vou ser um babacão, um imbecil. E ele decidiu virar então um assassino para esse grupo terrorista filho da mãe. Recebendo as armas, ele inicialmente, ele não sei que surto que ele teve de fazer essa burrice, mas ele era membro dessa sociedade e agora ele foi preso por ele ser um sérvio. O que ia acontecer? Cara, obviamente a Sérvia estava envolvida no negócio, então, graças às ações deste imbecil, detalhe, ele era, se eu não me engano, 27 dias, eu botei 30 aqui, mas é um pouco menos que um mês, novo demais para ser condenado à morte pela lei porque a Bósnia e Herzegovina tinha a própria lei quanto a isso. Ele era novo demais para ser condenado à morte. O quê? Então ele matou 2 pessoas em sangue frio e não vai ser condenado à morte? Não se preocupa, o que esse desgraçado vai apanhar, passar fome e frio na cadeia, e ele não vai ver o final da guerra que ele causou. Não se preocupe. Tu pode dizer que quem causou a guerra foi ele. Se ele não tivesse feito esta burrice, não teria acontecido nada. E
depois desse evento, isso foi em dia 28 de junho, vai levar 30 dias para ocorrer os eventos que vão levar à Primeira Guerra, mas no caso, 5.000 bósnios e eslavos vão ser presos por causa dele, como suspeitos de ter também alguma relação com esse pessoal ali da juventude bósnia e da Mão Negra. Suspeitos, nem todos realmente eram, e fique tranquilo, porque desses 5.000, a grande maioria não vai ver a luz do dia, quase todos vão ser enforcados nesse ano de 1914. Então, graças às ações deste imbecil, em torno de, só nesse mês, no mês depois que ele fez isso aí, 5.000 pessoas foram presas e a maior parte deles vai morrer enforcado por causa dele. Então, quando tu acha que a justiça não funciona, nessa época que ela funcionava um pouco demais, talvez tenha sido um dano colateral um pouco a mais do que deveria, mas, cara, na região ali da Bósnia e Herzegovina, com medo da repressão da Áustria, que, tá matando e prendendo um monte de gente, o povo começou a se rebelar e vizinhos começaram a denunciar vizinhos e bater em pessoas que eram no caso da Sérvia, porque publicamente foi dito que a Sérvia mandou matar. E lembre-se que eu falei que ele matou o cara errado. Sim, o Franz Ferdinando, ele defendia um sistema triplo que o povo da Bósnia e dos eslavos poderiam meio que se autogovernar. Isso nenhum outro líder queria nada perto disso. Os russos queriam só que eles ficassem vivos para ser um espinho no sapato da Áustria-Hungria. E a Áustria-Hungria, os outros líderes, queriam dizimar a Sérvia e forçar esse povo que eles consideravam menos que humano a meio que quase que desaparecer. Então, ele matou o único cara que defendia, apesar de ser babaca em algumas coisas, que defendia que eles deveriam ter o seu próprio país. Tu fez uma cagada imensa, Gavrilo Príncipe. Tu não tem noção? Beleza. Agora que ocorreu o assassinato, como foi a resposta no mundo Lorde? Com certeza todo mundo ficou imensamente puto e de imediato os exércitos já devem estar marchando, não é? Não. Quando a notícia que o Arquiduque morreu, quase ninguém deu a mínima. Na maioria dos países, isso foi só mais um assassinato político normal. Na Áustria, ninguém se importava muito com o Franz Ferdinando mesmo, e o enterro dele ali, tipo o velório, durou 15 minutos. Em 15 minutos eles enterraram o cara e deu, ninguém ficou ali chorando por ele. Como eu disse, os nobres não gostavam muito dele, e ele era meio que tipo afastado dos outros nobres. Porém, graças à morte dele, agora eles tinham uma oficial, casus belli, um motivo para guerra contra a Sérvia. Mas, cara, por quê? O que a Sérvia fez? Foi um grupo terrorista que não tem nada a ver com o governo da Sérvia, e um grupo terrorista separatista da Bósnia que fez isso aí. O que o governo da Sérvia tem a ver com isso? Não importa se o governo da Sérvia tem ou não a ver com isso. Por quê? Quando ocorreu o assassinato, teve uma mensagem que veio para Viena dizendo que tinha suspeita de envolvimentos da Sérvia. Quando isso aí chegou lá, teve um imbecil que deu um sorriso em cada orelha. Nós vamos falar dele depois. E no dia 5 de julho de 1914, alguns dias depois do assassinato, o Kaiser alemão fez uma declaração que qualquer ação que a Áustria-Hungria fizesse contra a Sérvia, eles teriam o apoio da Alemanha. Por quê? Porque estava meio que naquele fervor político, e a Alemanha e a Áustria
eram aliados, então ele teve que fazer um pronunciamento, e esse pronunciamento de qualquer ação que vocês fizerem nós vamos te ajudar, é considerada a causa depois que alguns países vão fazer para dizer que foi culpa da Alemanha isso aí, mas não, a Primeira Guerra Mundial é culpa única e exclusiva de um homem imbecil que eu já vou comentar mais pra frente, um austro-húngaro. Ah, mas esse assassinato, um assassinato poderia não ter dado em nada, e já vou te explicar por quê. Se não fosse esse comandante, esse marechal de campo imbecil, que quer muito uma guerra. Então, nesse momento aqui, quando o alemão, né, o Kaiser falou que em 5 de julho de 1914, né, que vocês podem fazer qualquer ação que nós vamos te ajudar, ninguém, zero pessoas fora da Áustria-Hungria acreditavam que realmente iria existir uma guerra. Todo mundo achava que isso aí era só uma tensão local e que vai ter, tipo, alguma repressão, né, tipo, diplomática, e deu, porque ele foi assassinado dentro da própria Áustria-Hungria, não na Sérvia. Então, por quê? Qual é o sentido? Então ninguém nesse momento realmente acreditava que houve uma morte, que iria haver uma guerra, e ninguém se importava muito com o Franz Ferdinando mesmo, e não teve tipo um apelo popular gigante. O único lugar que teve mais manifestações contra eslavos foi na região ali da Bósnia e Herzegovina, porque o pessoal queria mostrar lealdade à Áustria e, né, e que não me mata, eu sou a favor da coisa, não tem nada a ver com isso aí, foi culpa do meu vizinho ali, eu nunca gostei dele mesmo, ele com certeza é um agente da Sérvia, mata ele. Então foi isso que estava acontecendo nessa região, e na Áustria, porque tinha algumas forças que já queriam guerra com a Sérvia há algum tempo, que estavam começando a se mexer. Quem? Franz Conrad von Hotzendorf. O Franz Conrado von Hotzendorf, que de agora em diante eu vou chamar de Conrado, ou Conrado do Bigodão, como os amigos chamam ele. Não sei, porque acho que todos os amigos dele já estão mortos, então não tem ninguém para me desmentir nisso aí. Ele era o Feldmarschall. Peraí, não é Fieldsmarschall? Não, a Áustria tem um alemão diferente, o alemão do sul é esquisito, né? Eu não entendo nenhum dos dois, mas é esquisito. E ele se chamava Feldmarschall, era o cargo dele. Ele era o comandante maior do exército da Áustria-Hungria. E esse imbecil de bigode, ele era considerado na época o tipo mais perigoso de oficial. Um dos conterrâneos dele escreveu isso dele. Ele é estúpido e é cheio de energia, então ele quer agir, ele quer que aconteça alguma coisa, ele quer que a Áustria seja grande, ele quer que o Império da Áustria governe os Balcãs, ele acha que a Rússia não é nada contra a Áustria, ele acha que vai dar tudo certo. E em 1 ano e 6 meses antes dos eventos que ocorreram esse mês, em 1914, ele tinha pedido 26 malditas vezes, de forma oficial, algum tipo de guerra para o governo da Áustria-Hungria, e a Áustria-Hungria recusou todos os pedidos de guerra que ele fez. Por quê? Porque o Franz Ferdinando falou não. No caso, o Franz Ferdinando não era o líder, o rei, mas ele tinha grande influência nessa decisão e ele era totalmente contrário à guerra. Por quê? Qualquer guerra que eles fizessem, a Rússia iria se influenciar, e o Franz Ferdinando falou, não, uma guerra contra a Rússia iria ser totalmente contrário à vontade da Áustria-Hungria. Mas, né, ele não acreditava nisso, e o Conrado achou que nesse momento aqui, com a Alemanha apoiando eles e com o casus belli desse aí, ele conseguiria uma guerra contra a Sérvia, somente contra a Sérvia. Então ele reuniu o gabinete de guerra e eles todos concordaram em fazer umas demandas de forma militar, um plano militar, e começar a mobilizar o exército
para reduzir o tamanho da Sérvia e forçar eles a ficar dependente da Áustria-Hungria, criando meio que um fantoche ali nos Balcãs. E o gabinete de guerra então fez esse plano em 7 de julho de 1914, acreditando seriamente que a Rússia não iria intervir. Então ele estava agindo de forma extremamente otimista, acreditando que o poderosíssimo Império da Áustria-Hungria iria pisar na Sérvia como se fosse nada. Em questão de algumas semanas, no máximo uns meses, nós iríamos conquistar totalmente esse país. Não vai dar bom isso aí, não vai dar nem um pouco bom. E, claro, ele tinha razões para, subestimar a Sérvia? Tinha. A Sérvia tinha em torno de 6 milhões de habitantes, a Áustria-Hungria era o segundo país mais vasto da Europa, e se eu não me engano, dos mais populosos, acho que ele era o quarto, então é absurdamente maior do que a Sérviazinha. Então ele iria acreditar que ia ser super easy, em 2 toques ele iria invadir. Seria tu pensar que o Brasil, facilmente derrotaria o Uruguai, e aí tu lembra que numa guerra contra eles são independentes até hoje, desgraçados. Pois é, mais ou menos nesse nível, mas ninguém presta atenção na história brasileira, então ele não prestou atenção nisso aí e, vai cometer o mesmo erro. Ele então, em 13 de julho de 1914, chegou um relato que não foi publicado durante todo o conflito, só depois que a guerra acabou é que esse relato oficial veio à tona. Veio uma carta do pessoal ali que estava fazendo a investigação em Sarajevo, a cidade onde o Franz Ferdinando morreu, e eles viram que tinha zero influência do governo da Sérvia oficial com qualquer coisa relacionada ao assassinato. Eles eram totalmente inocentes, o país da Sérvia não fez isso, mas isso era irrelevante, era uma verdade que o governo da Áustria-Hungria não queria mostrar, e eles não mostraram. Essa mensagem foi escondida e durante toda a guerra ninguém sabia disso, a não ser, é claro, o gabinete de guerra ali do Conrado do Bigodão e o imperador. Então, o Conrado convenceu o Franz Josef que ninguém mais ia entrar na guerra com eles, e o Franz, como ele era bem idoso e não tinha mais a voz ali, do único cara que tinha algum pingo de noção, porque ele estava morto, era, um cara que era contra a guerra. Então o Franz Ferdinando não poderia dizer pra ele, cara, não assina que vai dar merda, tio. Ele concordou com a guerra. Então agora o Franz Josef I, por uma questão de diplomacia da época, ele fez um ultimato. O que é um ultimato? Eu quero te invadir e matar todo mundo do teu país, mas é o seguinte, tu pode evitar isso, entendeu? Eu sou a vítima aqui, eu quero te invadir, mas eu que sou a vítima, porque eu fiz um ultimato. O ultimato é um pedido diplomático para te fazer algumas demandas para mim, e aí eu não vou precisar te invadir, mas tu recusar o meu ultimato, aí eu vou ser obrigado a te invadir, porque eu sou a vítima, não você, que eu tô atacando, entendeu? Mais ou menos nesse nível. O ultimato é porque internacionalmente nessa época, as potências maiores meio que exigiam que quando tu declarasse uma guerra, tu meio que tentasse primeiro ir pela paz. Então eles fizeram um ultimato com 15 demandas meio que absurdas. Uma delas, por exemplo, é que o governo da Sérvia devia condenar qualquer um que falou mal da Áustria. É censura, eles deviam censurar qualquer propaganda. Se o cara tem um jornalzinho e ele faz ali umas publicações e um dia ele falou mal da Áustria, prende. Se um dia o cara declarou que os austríacos têm que morrer, enforca. Eles queriam punir qualquer um que fez propaganda anti-austríaca na Sérvia. E ele também falou que os casos ali dos envolvidos nesse assassinato no território da Sérvia iam ser presididos
por oficiais, não que eles eram juízes, por oficiais indicados pela Áustria-Hungria. Isso quer dizer que a Áustria-Hungria iria ter controle sobre o sistema judicial da Sérvia, o que é ilegal, não existe isso no mundo, mas eles fizeram isso aí já para eles recusar. O objetivo era declarar guerra, não que eles aceitassem de forma diplomática, e isso aconteceu. Esse foi enviado em 23 de julho, e era para a Sérvia recusar para poder justificar a invasão. Esse era o objetivo delas. Tanto Conrado quanto Franz Josef já estavam a bordo da onda que eles vão atacar a Sérvia e facilmente conquistar o país, e a Rússia vai ficar de fora. Ai, como esses idiotas tão errado. Bem, nesse mês, entre o assassinato do Franz Ferdinando, começou as mobilizações. A Áustria-Hungria, por saber que eles iam invadir a Sérvia, mobilizou 3/4 do seu exército. Então os soldados começaram a ir para as fronteiras e a notícia se espalhou e chegou na Rússia, e a Rússia sabia dessa ameaça e eles precisavam impedir uma guerra. Então a Rússia, para mostrar que ela está sendo séria e que se a Áustria-Hungria atacar a Sérvia, que a Rússia é aliada, eles vão ser obrigados a declarar guerra na Áustria-Hungria. Para mostrar que a Rússia está realmente falando a verdade, eles levantaram uns casuais, míseros 6 milhões de soldados. O quê? 6 milhões de soldados começaram a ser mobilizados de diferentes regiões da Rússia. A Rússia, nessa época, era o país mais populoso da Europa e mais vasto. Os teóricos militares alemães, que são os melhorzinhos aqui contra a ameaça russa, pensaram o seguinte, que vendo a Rússia nesse momento, nós só temos uma chance de vencê-los agora. Por quê? Porque em 1917 a Rússia vai terminar as grandes ferrovias do seu interior. Quando as grandes ferrovias do seu interior terminarem, eles vão poder mobilizar e enviar para o fronte mais soldados que qualquer outro exército na Europa, e eles serão imparáveis. Então os filósofos e pensadores militares alemães meio que sabiam que a Rússia estava num processo de modernização do seu transporte e do exército. Nem tanto, a Rússia ainda estava mais tradicionalista no exército, era mais números do que equipamentos avançados. Porém, 6 malditos milhões de soldados é gente para um inferno. Eu não consigo imaginar 6 milhões de pessoas junto. Não dá, cara, é muita gente, é absurdo essa quantidade de gente. E eles foram então, começaram a se mobilizar. Nessa época não tinha carro, não tinha caminhão, não tinha estrada decente e na Rússia não tinha ferrovia. Então esses 6 milhões de soldados, como é que eles vão para a linha de frente, Lorde? A pé, a cavalo, de bicicleta. Eles vão demorar muito, mas muito para chegar, sim. Além disso, tu tem que manter esses 6 milhões de soldados alimentados, não é mesmo? Sim. Como tu vai fazer isso? Trazendo comida de burro, de carroça, de cavalo. É assim, vai ser um inferno logístico isso aí. E de onde é que veio esses 6 milhões de soldados? Alguns são do exército já oficial da Rússia, mas a Rússia tinha uma lei de conscrição. Então, como foi convocado, tu vai ter que servir. Os homens na idade militar vão agora servir o exército com pouquíssimo treino, com pouquíssimo equipamento, com quase nada de um suprimento bem definido, tanto para comida quanto para roupa e outras coisas. Eles vão começar a ir para a linha de frente para ser um escudo de carne, ou melhor, se tudo der certo, não vai ter guerra, né? Vamos ver o que vai acontecer. E quando a Rússia deu a ordem de se mobilizar,
a Alemanha também deu. No caso, na Alemanha foi um caso interessante, porque a Marinha já estava mobilizada. O comando da Marinha e do Exército era separado, e o comandante da Marinha se mobilizou primeiro, e quando o comandante da Marinha se mobilizou, a Marinha inglesa também começou a se mobilizar, depois o Exército alemão começou a se mobilizar como uma resposta ao Exército russo, e eles se prepararam para fazer um plano que eu vou falar no próximo episódio, se tu gostou do que aconteceu aqui. Eles começaram a se mobilizar para a fronteira da França e da Bélgica. Peraí. Tu não disse que eram os russos que estão se mobilizando? Por que eles estão indo para a França e para a Bélgica? Porque a Rússia e a França são aliadas, e se a Rússia entrar na guerra, a França também vai. Então, os alemães vão focar primeiro na França, para depois na Rússia. Tá, e o que a maldita Bélgica tem a ver com isso? O plano alemão é passar pela Bélgica e depois atacar a França. Por quê? O que a Bélgica fez? O que a Bélgica fez? Nada, a Bélgica não fez nada, mas a Bélgica tem menos defesa do que a fronteira entre a Alemanha e a França, então se tu passar pelo lado, ia ser mais fácil. A Inglaterra demandou, nesse mês, que a Bélgica fosse mantida neutra. A França concordou plenamente, a Bélgica vai ser neutra, nós vamos mandar um soldado para lá se puder, e a Alemanha não respondeu. Então agora a França e a Inglaterra estavam mais próximas de se unir em armas contra a Alemanha, e a Alemanha ia ter que lutar uma guerra em dois frontes. Detalhe, o czar da Rússia e o Kaiser da Alemanha eram primos, e eles mandaram cartas nesse mês inteiro por telegrama, e uma das cartas que chegou pro Kaiser, no caso, o czar da Rússia falou: cara, não faz isso, para com essa palhaçada, faça tudo para fazer os austríacos não entrar em guerra, eu te peço por favor, pela nossa amizade. E o Kaiser alemão respondeu, os dois escreveram com o apelidinho deles de infância, e o Kaiser alemão escreveu: eu vou fazer de tudo para que eles vejam a razão, primo, ninguém quer ver isso aí. Então nem o czar da Rússia, nem o Kaiser alemão realmente queriam uma guerra, mas alguns membros do exército alemão de alta patente queriam, e o pessoal, baixos soldados, estavam num fervor de guerra imenso. Eram filas para se alistar, pessoas mais jovens do que dava para entrar no exército, querendo entrar na batalha, e todo mundo sonhava que era o momento deles fazer história, que era o momento de acabar com aquele maldito povo lá do outro lado daquela montanha, que eu odeio porque fala uma língua diferente. Então agora, eles estavam se juntando ao exército num fervor nacionalista imenso, e muitos desses jovens não vão chegar à vida adulta, porque, eles vão morrer de uma forma absurdamente estúpida numa trincheira, e nós vamos ver isso aqui juntos. Bem, agora os exércitos estão todos se mobilizando, a França está mobilizando o exército, a Bélgica está mobilizando o exército, a Rússia, a Alemanha e a Áustria-Hungria, então agora está todo mundo em pé de guerra. Nessa época aqui, na fronteira entre a Alemanha e a França, alguns restaurantes começaram a só aceitar ouro e não mais aceitar, dinheiro local. Porque se der a guerra e tu mudar de lado, com ouro tu pode comprar qualquer coisa, com o dinheiro local talvez não vai valer mais nada. Então alguns lugares começaram a não aceitar mais dinheiro, e muita gente começou a se retirar das regiões que poderiam ser afetadas, e os trens que iam da Alemanha para a França começaram a parar. Isso vai dar merda, isso vai dar muita merda. E a Sérvia respondeu, no período ali de 48 horas, ao ultimato da Áustria. Eles falaram: nós concordamos com tudo, todos os termos meio que ridículo, incluindo de punir, prender e censurar qualquer um que falou mal ali, propaganda anti-austríaca, iria ser feita, mas uma coisinha só, esse negócio aí de mandar oficiais
para presidir o nosso tribunal, gostaríamos que isso aí fosse conversado no Tribunal Internacional em Haia, na Holanda. É porque em Haia até hoje tem tribunais internacionais, então quando é uma coisa assim legal, de lei assim e tal, geralmente é discutido lá nos países, né, tipo da Europa. E aí isso também ficou em segredo. Essa resposta da Sérvia, que concordou com tudo, chegou para o Kaiser alemão em 28 de julho de 1914, e o Kaiser leu a resposta e o ultimato da Sérvia, o ultimato da Áustria para a Sérvia, e ele leu a resposta que a Sérvia deu, e ele anotou no lado da folha o seguinte: é uma vitória moral para a Áustria, mas com isso toda justificativa para a guerra acaba. Claro, ele não escreveu em português, escreveu em alemão, mas ele escreveu que a Áustria venceu uma vitória moral imensa, mas qualquer razão para a guerra foi por água abaixo. E aí, ele tirou umas férias de 3 semanas, porque ele imaginou, vendo a resposta da Sérvia, que a Áustria iria aceitar e o rei da Áustria, o Franz Joseph, ia ter noção e não declarar a guerra. Então o Kaiser alemão não imaginava nesse momento, depois de ler isso aí, que ia ter guerra. Como esse documento meio que faz com que toda justificativa para a guerra acabe, esse documento também vai ficar em segredo até o final do conflito, mas o Kaiser achou que não ia ter e foi de férias, ele tirou férias. Então o homem mais poderoso do mundo nesse momento aqui tirou férias um dia antes de começar o conflito total, e nesse mesmo dia o Franz Joseph I assinou a declaração de guerra contra a Sérvia, algumas horas depois que o Kaiser anotou naquela folhinha de papel que não tem mais razão para ter guerra. A Áustria-Hungria oficialmente agora está em guerra contra a Sérvia e o exército da Áustria tem ordens de marchar contra eles e bombardear a capital da Sérvia. Alguém jogou mal, alguém foi moleque, mas é o que acontece quando tu bota um cara de 82 anos que governa desde a época de 1800 e pouco para governar o teu país e que pode controlar tudo, junto com um insano oficial burro, né, o Conrado Bigodão, que quer a guerra pra glória dele, porque ele queria ter uma guerra pra ele ficar tipo de herói nacional, entendeu? Ele vai virar um herói dos idiotas, mas vamos ver o que vai acontecer. E só pra te saber como tá acontecendo a questão de alianças, o Império Russo é aliado do Império Sérvio e da França. Então, se ocorre uma guerra, eles têm que lutar junto. Como a Sérvia foi atacada pelo Império Austro-Húngaro, pelo decreto, pelo tratado, a Rússia é obrigada a declarar guerra contra o Império Austro-Húngaro, e o Império Alemão, mesma coisa com a Áustria, eles são aliados. Então, se a Rússia ataca a Áustria, a Alemanha tem que declarar guerra com a Rússia. Porém, a França é aliada da Rússia, então se a Alemanha declara guerra na Rússia, a França tem que declarar guerra na Alemanha. Em teoria, a Inglaterra também teria que declarar, e a Itália também, mas a Itália e a Inglaterra ficaram com o pé atrás. Porém, a Alemanha vai declarar guerra na Bélgica e ocupar Luxemburgo. E aí, a Grã-Bretanha, por ter um tratado defensivo e aliança com a Bélgica, vai intervir e declarar guerra contra a Alemanha. E a Itália vai ficar de fora por enquanto. Isso vai dar muito pepino, mas se você quiser saber o que acontece quando as balas começam a voar, me fale aí, porque como eu disse, vai ser extremamente detalhado, num nível que você não viu na escola. Tudo de bom, vejo vocês por lá, meus amigos. Mantenham os capacetes amarrados e os pés secos e a cabeça baixa na trincheira. Tudo de bom.